Bom dia, pessoal. Fazendo uma revisão aí de última hora, né, de um item que foi colocado lá como muito importante, quase certeza, né, que vai cair uma questão envolvendo campo conservativo, e eu desconfio que teoria, né, além de prática, deve cair alguma coisa de teoria também em relação, né, a esse campo conservativo, ele ser conservativo ou não. Então eu fiz aqui um resumo básico do diagrama, que o professor Bolsonaro falou que é extremamente importante, a gente tem que saber, né, esse diagrama. Então eu vou dar uma explanada sobre ele, né, para ver se ele dá uma clareada para alguns ainda que ainda não conseguiram pegar bem, né, o que significa. Então ele dá aqui quatro condições, né, a condição 1, a 2, a 3, né, e a 4, né, que seria aqui o rotacional igual a zero, que a gente chama de condição necessária, né. O que significa cada um desses, né, dessas condições? A 1, né, o significado dela, né, que deve existir uma função potencial a partir do gradiente, tá? Então você tem aqui um gradiente, né, já o campo vetorial, né, e tem que ter uma função potencial que atenda, né, a esse gradiente. Esse é um ponto. O 2, né, a outra condição que ele dá, o trabalho, né, é dado o quê? Pela diferença do potencial final menos o inicial, né? Então aqui eu coloquei, o trabalho pode ser calculado como a diferença de potencial entre dois pontos, o potencial final menos o potencial inicial, né? A terceira condição para que o campo seja conservativo, uma integral de curva fechada, né? O trabalho tem que ser igual a zero, né? Então, o trabalho em circuito fechado, que chama de circuitação, né, ou as curvas fechadas, né, devem ser nulas, né, igual a zero. E um detalhe importante, ser simplesmente conexo. O que quer dizer simplesmente conexo? Não tem buraco no domínio, tá? Então, até coloquei aqui no diagrama, né, você tem todas as três implicando no rotacional, o rotacional tem que ser zero, né? E no caso aqui, né, do trabalho, né, nulo, né, no circuito fechado, né, o domínio tem que ser, né, simplesmente conexo, ou seja, não ter buraco, não ter restrição, tá? Então, com esses três, e é uma coisa, né, qual é a condição inicial? Né? É a condição necessária. Então, sempre que ele pedir para fazer um exercício, né, verificar se o campo é conservativo, primeira coisa a ser feita, calcular o rotacional do campo vetorial F, tá? O ROT F, né? Então você tem aqui essa condição. Essa aqui é a condição inicial, tá? Por que que ela é colocada nessa situação? Porque você calculando o rotacional, se ele der diferente de zero, esqueça o resto. Não importa, né, essas três condições. Se o rotacional for diferente de zero, né, o campo não é conservativo. E termina a partida, né? Mais ou menos, né? Porque aí você vai calcular o trabalho através da definição que foi ensinado numa aula anterior, né? O trabalho vai ser calculado pela definição e a fórmula, né, para calcular esse trabalho é a integral do campo vetorial em função da curva, né, vezes a derivada da curva, tá? Ele deu uns exemplos lá na revisão. Se der, eu faço ainda um vídeo sobre o exercício que ele fez, beleza? Então é importante, rotacional deu diferente de zero, né? O campo não é conservativo, fim de papo. O rotacional deu zero, né? O que significa isso? Que o campo pode ser conservativo, né? Pode ser, não é garantia que o campo é conservativo, né? Mas é um indício, né? É uma condição necessária, é uma condição inicial para que seja conservativo, tá? Então, é importante isso. Você pode até cair na prova, né? Ele pode até perguntar se o rotacional der zero, né, o campo é conservativo, né? Então, a resposta é não, tá? Ela não garante que o campo seja conservativo, mas é o ponto inicial, é o ponto necessário, a condição necessária, né, para que o campo seja conservativo, ou não, tá? Então, a partir daqui, do ROT deu zero, você vai então para a segunda etapa,
né? Que é qual agora sim, nós vamos agora para verificar as condições 1, 2 ou 3. Se qualquer uma delas for atendida, o campo é conservativo. Então, rotacional deu 0. Nós vamos fazer o estudo da 1, da 2 ou da 3. Qualquer uma delas, né, que for atendida e deu ok, o campo é conservativo, né? E aí tem um detalhe, né, entre a 1, a 2 e a 3, que é importante explicar, né? Quando a gente vai verificar, por exemplo, o rotacional deu 0, agora qual que eu vou verificar? A 1, a 2, a 3? Vou verificar as 3 de uma vez? Como é que eu faço isso? Você vai verificar na questão, né, o dado que ele deu. Por exemplo, se na questão ele deu a trajetória com uma curva aberta, né, ou seja, ele deu aqui, ó, por exemplo, uma curva nesse formato, por exemplo, t quadrado, componente i, mais 2t, componente j, mais 3, componente k, né, ou esse lambda, né, de t, né, ou r de t, né, uma outra letra também que ele utiliza muito. Isso aqui é a curva, né, ele fala que a curva segue essa trajetória. Então, nesse caso, a curva é aberta, tá? É uma linha, pode ser uma linha reta, pode ser uma curva. E você vai o quê? Adotar, então, a condição 1. Né? Você vai ter que fazer o quê? Verificar, condição 1 nossa, qual é mesmo? Se existe uma função potencial a partir do gradiente. Tá? Então, tem todo um cálculo que você faz, mas não vou entrar nesse mérito aqui é mais a parte teórica, tá? Então, tem a função potencial, né? Nessa condição aqui, que ele deu no exercício. Deu a função potencial? Bacana. O campo é conservativo, tá? Já está atendido essa questão. E também você pode calcular, aí então no item 2, né? A partir do momento que você tem o potencial no 1, você pode aqui calcular o trabalho através da condição 2, tá? Então você vê que para a gente elas são mesmo equivalentes, né? E dependentes até, né? Você tendo a função potencial, já garante que o campo é conservativo. E através do 2, você pode achar o trabalho, que vai ser o quê? A diferença de potencial, né? O final menos o inicial. Lembre-se que isso aqui foi uma questão de umas perguntas da semana 4, até aqui, ó. Lembra? Sobre forças conservativas e campos vetoriais conservativos, é correto afirmar que, lembra correto? O trabalho pode ser calculado como a diferença de potencial entre os pontos finais e iniciais, que é exatamente o nosso item 2, né? Então ele pode também perguntar, pôr numa questão dessa aí, né, e colocar, né, que o trabalho numa circuitação, num campo, né, numa curva fechada, tem que ser nulo. Correto, e simplesmente conexo também, né? O domínio não pode ter buraco. Então, essas duas condições. Então, ele pode colocar isso também, de repente, lá, né? Fazer uma questão, né, parecida com aquela, só que usando, por exemplo, essa definição, né? Ou que tenha o potencial, né? O gradiente, né, tem que existir uma função potencial a partir desse gradiente. Então, uma outra, né, questão. Então, isso aqui tem que ficar bem claro, certo? Então, eu falei do item 1 e do item 2, né? E quando é que eu uso o item 3, então? Né? O item 2, o item 1 eu usei para curva aberta, e o 2 eu fiz para calcular esse trabalho, né, em função da potencial que a gente achou aqui. No item 3, a gente vai usar quando? Quando a integral for o quê? Um circuito fechado, né? Que é o tal da circuitação ou curva fechada. Então, eu coloquei aqui, ó. Como é que isso vem escrito no problema, na questão? Vai vir como na forma de circunferência, certo? Circunferência é uma curva fechada, né? X quadrado mais y quadrado. Na forma de um triângulo, coordenada 0, 0, 1, 0, 1, 2. Então, por exemplo, é um triângulo desse formato, olha aí, é fechado, né? Ele tem que curva pode ser também essa reta, tá? E tem isso assim em mente, né? Um retângulo também é uma curva fechada, tá? Então, sempre que tiver esses dados no problema, você vai o quê? Adotar essa questão 3 e o trabalho tem que ser nulo, beleza? E não haver restrição no domínio, né?
Ele deu em termos de teoria, basicamente é isso daí, gente, tá? Então, fica bem claro, né? Primeira coisa a verificar é o rotacional, né? Ele tem que dar zero. Não deu zero, não é conservativo. A partir do momento que deu zero, você vai verificar uma dessas três condições, né? Se o gradiente tem uma força potencial, né, válida, a partir daí você pode calcular o trabalho aqui na 2, né? E se o trabalho é nulo quando a gente é uma curva fechada, tá? E verificando simplesmente conexo. Vou falar rapidamente aqui sobre a questão que ele deu. Um exemplo, né, importante, então uma coisa que de repente pode cair. Ele deu um exemplo importante daquela condição em que o rotacional dá zero, tá? Mas não é conservativo, né? Por quê? Existe uma restrição no domínio. Ele deu o exemplo aqui do campo F menos y sobre x quadrado mais y quadrado, mais o x sobre x quadrado mais y quadrado, j. Esse aqui é chamado de deteto, ele é famoso na nossa área aí, tá? De cálculo. Chama-se campo deteto. Deteto, então, é dado por esse campo vetorial. Aqui a gente tem uma restrição, tá? Se a gente for fazer aquele FDR, for calcular o FDR dele, tá? Não vai dar nulo, tá? Isso aqui, ó, um detalhe. Como é que eu sei? Isso aqui, ó, tá vendo? Ó, x quadrado mais y quadrado. Então aqui eu já sei que é um circuito fechado. Então eu não vou verificar lá o item 1. Certo? Nem o 1 nem o 2, que esses dois aqui são para curvas abertas. Eu vou verificar qual? O item 3, curva fechada, né? E nesse caso aqui, quando for fazer o rotacional vai dar 2π, não vai dar zero, né? E por que não vai dar zero? Desculpa, gente. O rotacional, ele vai dar zero, né? O que não vai dar zero, né? Que é a condição inicial. Tá? Opa, fique bem claro isso, hein? Condição inicial, o rotacional dá zero. Então, calculando o rotacional desse danadinho, ele vai dar zero, tá? Aí você vai, então, para verificar se o trabalho é nulo, né? Então, isso fica bem claro. E quando você calcula o trabalho, né, desse danadinho, ele vai dar 2π, não vai ser zero, né? Ou seja, ele não é um campo conservativo. Ele deu rotacional igual a zero, mas o trabalho não foi nulo, né? E aqui a gente pode verificar só de olhar. Aqui você tem o quê? X quadrado mais y quadrado no denominador. É uma divisão. Aqui não pode ser zero. Se o x e o y forem zero, 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado dá zero. Você vai ter zero aqui. Então você tem uma restrição, né, domínio. Então você tem o domínio R2, né, que é x, y. Mas você tem uma restrição que é o 0, 0. O 0, 0 não pode fazer parte, né, do domínio, né, dessa função. Então, por isso, ele não é conservativo. Ele não atende o simplesmente conexo. Tá? Então, nesse exemplo, né, como você tem uma restrição do campo, né, a origem, né, o 0, 0, né, não pode fazer parte ali. Então, você tem aqui uma... Né, então, ele não é simplesmente conexo. A partir daí, o campo não é conservativo, apesar de ter dado rotacional igual a zero. Beleza, pessoal? Espero aí ter dado uma clareada, tá? E boa sorte para nós lá na prova, né?